Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo neste dia, que o Senhor possa lhe abençoar grandemente a sua vida, a sua família, a sua casa. E neste dia eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. E se você assim também possa compartilhar esta palavra, compartilhe com pessoas, com amigos, e que juntos possamos propagar o Evangelho, propagar a mensagem, a palavra de Deus. Amém? O texto que eu gostaria de compartilhar hoje se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 1, do verso 1 em diante, que diz assim as Sagradas Escrituras. Você, se assim pode, tem a sua Bíblia em mãos, o seu smartphone, acompanha comigo esse trecho da palavra. Daniel, capítulo de número 1, verso 1 em diante, que diz: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou nas mãos dele Nabucodonosor, e levou os utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Os jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios e instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Verso 5 diz que o rei determinou que eles recebessem uma boa alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir ao rei. Entre eles se achavam a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque e Azarias de Abidnego. Daniel não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse a não se contaminar. Verso 9 diz que: e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês venham comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que os outros jovens da mesma idade, e se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar, Ananias, Misael e Azarias. Disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos outros jovens, que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses teus servos. O chefe cozinheiro concordou e fez experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor do que eles, que estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam e bebiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que eles deveriam comer, e lhes dava
legumes. Até aqui eu gostaria de mencionar esse trecho. Nós já estamos encerrando, findando mais um mês de um novo ano que se iniciou. Estamos praticamente já iniciando mais um mês e durante o período deste longo ano que nós iremos passar, eu gostaria de colocar aqui um título nesta mensagem cujo faça a diferença. E que este ano ele possa ser totalmente diferente, o ano que se findou, 2023, e que agora este ano ele possa ser diferente não só na minha vida, mas na sua vida, e que este ano você também possa fazer a diferença, você possa fazer algo novo daquilo que você não fez no ano passado, mas que este ano ele seja totalmente diferente. Assim como nós podemos aprender com Daniel. Daniel, no momento em que aquele cozinheiro chegou para ele, que ele soube que ele deveria comer das finas iguarias da mesa real, beber o vinho do rei, Daniel, ele decide algo na sua vida extremamente importante. Daniel, ele decide não se contaminar com aquilo que estava lhe sendo proposto para a vida dele. Quantas vezes nós também não temos a oportunidade de não se contaminar com devidas coisas que nos é apresentada, que é apresentada na minha e na sua vida, mas que muitas vezes nós não temos a percepção, nós não temos, assim como Daniel teve naquele momento, uma atitude diante do Senhor de não se contaminar com as finas iguarias do rei, não se contaminar com aquele contexto na qual ele estava vivenciando juntamente com os seus amigos. O livro de Daniel, ele relata a soberania de Deus sobre o povo de Israel e as suas profecias, no qual o significado do nome de Daniel é: Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Ou seja, o nome de Daniel ele tem como o significado de que Deus é quem governa a minha vida. Deus é quem está no controle de todas as coisas. Deus é quem está governando. Deus é quem está direcionando a minha vida. E eu quero declarar isso na sua vida. Quero declarar esta palavra sobre a sua vida, de que é Deus que está no controle de todas as coisas. Deus é quem está cuidando de todas as coisas. Mesmo que muitas vezes nós temos, às vezes, o pensamento de que nós estamos sozinhos. Nós estamos vivenciando, passando por períodos difíceis, períodos na qual nós pensamos que estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos, porque Deus é conosco, Deus é contigo a todo momento. Daniel, ele foi contemporâneo dos profetas Jeremias e Ezequiel e foi exilado na Babilônia junto com outros jovens. E eu fico aqui imaginando neste momento, Daniel na sua juventude, ele teve essa atitude de permanecer fiel a Deus. Na sua juventude, ele não deixou de estar sendo fiel, de estar sendo, como eu posso dizer, de estar mantendo a sua fé, como ele sempre manteve, e saber que haveria um Deus sobre a sua vida. Segundo historiadores, Daniel, ele estava no final da sua adolescência e foi levado junto com os amigos para a Babilônia para servir na corte do rei Nabucodonosor, 65 anos antes de Cristo. Devido à sua localização geográfica, a terra ocupada pelo povo escolhido por Deus era constantemente alvo de ataques e lutas por conquista de outros povos. Nos dias de hoje nós podemos ver que isso não é diferente daqueles dias cujo os
os jovens que foram levados para aquela corte, para aquele lugar onde o povo de Israel ele foi tomado pelo povo, pelo rei Nabucodonosor, entregado às mãos do rei Nabucodonosor. Hoje nós podemos vivenciar isso lá na terra de Israel. Todo o ataque que foi feito à terra, aos judeus, à terra de Israel. E hoje em dia não é diferente, porque outros povos tentavam atacar Israel, atacavam Israel, tentavam tomar posse da terra do povo que foi escolhido por Deus, os hebreus, conhecido como os judeus, os israelitas. E por muitos anos, Judá foi ameaçada pelos assírios e então finalmente conquistada pelos babilônios, sob o comando de Nabucodonosor. E os jovens foram levados para a Babilônia, eram de famílias nobres e tinham muito futuro promissor. E esses jovens foram levados para o Império Babilônico como conselheiros do rei, em relação aos costumes e crenças dos diferentes povos conquistados. Então, veja que Daniel e seus amigos estavam ali no final da sua juventude e que haveria agora de passar por um novo contexto, por um novo momento da sua vida. E eu fico imaginando aqui eles exilados lá na Babilônia, longe talvez da sua família, dos seus entes queridos. E ali naquele momento, jovens como eles que estavam ali servindo ao rei como conselheiros, estavam sendo também ensinados na nova cultura na qual eles estavam vivenciando ali. E eu fico imaginando como seria a mente daqueles jovens, como seria a vida daqueles jovens longe de todo o seu contexto, longe de toda a sua família. E talvez alguns não foram como Daniel, que se colocaram diante da presença de Deus e que decidiram não se contaminar, decidiram permanecer fiel, decidiram ser diferente dos demais. E isso traz ao nosso coração, os dias de hoje no qual nós estamos vivenciando, como está a minha e a sua vida? Como nós estamos diante daquilo que nós sabemos que a palavra de Deus é algo que nós devemos vivenciar e praticar? Será que nós estamos fazendo a diferença? Será que você e eu temos feito a diferença? Daniel ele ficou conhecido naquele reinado como o homem de espírito excelente, porque Daniel ele decidiu servir verdadeiramente ao Deus que ele sabia, cujo nome era o seu juiz, o Deus cujo estava diante da vida de Daniel, que zelava por Daniel. Assim, lá mais na frente do livro de Daniel, relata ele na cova dos leões, os livramentos em que Daniel teve e a forma como Deus se revelou a Daniel. Porque o livro de Daniel também relata algo apocalíptico, relata sobre os fins dos dias, final dos tempos, e relata algo que é muito importante para nós nos dias de hoje, falando sobre o Apocalipse, falando sobre os últimos acontecimentos. E os nomes desses jovens amigos e de Daniel, eles têm um significado muito importante, cujo a referência era a reverência a Deus. Daniel, ele juntamente com seus amigos, eles não deixaram de reverenciar a Deus, não deixaram de servir a Deus, porque eles sabiam quem verdadeiramente Deus era na vida deles. Você sabe quem verdadeiramente Deus é na sua vida? Porque muitas vezes, quando tudo vai bem, é fácil nós glorificarmos a Deus,
É fácil nós bendizermos a Deus, mas e quando as coisas vão mal? Quando as coisas não acontecem da forma como nós esperamos, nós imaginamos como aconteceria. Eu não sei como você findou este último ano que se passou, como você está iniciando este novo ano na sua vida. Talvez muitas coisas não saíram de acordo como você esperava. Talvez você já iniciou este ano passando por algumas atribulações, mas é a forma como nós nos posicionamos diante da presença de Deus que irá fazer a diferença na minha e na sua vida. Porque muitas vezes nós preferimos murmurar, muitas vezes nós preferimos reclamar, maldizer em nossas vidas do que simplesmente ser grato a Deus. Simplesmente dizer para Deus: Senhor, eu entrego essa situação nas tuas mãos. Senhor, eu confio em ti. E o nome desses jovens relata algo extremamente importante. Daniel, Deus é o meu juiz. Misael significa quem é como Deus. Ananias, Deus é gracioso. Azarias, Deus é o meu ajudador. E eu gostaria de declarar essas palavras sobre a sua vida. Gostaria de declarar essas palavras sobre você e saber que Deus, verdadeiramente, quem é como Deus? A palavra do Senhor diz no livro lá de Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu não sei você, mas que você possa neste momento trazer à memória de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, dos livramentos, dos milagres, das maravilhas que Deus já operou na sua vida, na sua família, nos teus entes queridos. Olhe e veja quem é como Deus. Saiba que não há ninguém como Deus. Nos dias de angústia, Salmo 121, nos dias de atribulação, o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Querido, querida, saiba quem é Deus na sua vida, quem é como Deus. É Ele que irá te dar o livramento, é Ele que irá operar um milagre na sua vida. Muitas vezes nós depositamos confianças, a nossa confiança em pessoas, depositamos nossa confiança, nossas expectativas errado, porque muitas vezes nós esperamos algo de pessoas, esperamos algo de relacionamentos, esperamos algo de pessoas que são seres humanos e que não irá poder fazer algo como Deus pode fazer na minha e na sua vida. Quem é como Deus? Que a sua esperança, que a sua confiança esteja em Deus, não esteja em pessoas, não esteja nos títulos alcançados ao longo do tempo através de estudos, não esteja em bens materiais, mas que esteja num Deus soberano, que tudo pode, que só Ele pode fazer na sua vida. Não é o seu intelecto que irá fazer, não é pessoas que irá fazer por você, mas é Deus, o Deus que fez os céus e a terra, que pode restaurar casamentos, que pode curar, que pode restaurar vidas, que pode trazer à existência aquilo que não existe. Romanos, capítulo 4, versículo 17, que Deus chama à existência aquilo que não existe. É Deus, querido. É Deus. Não é pessoas. Não é através da sua força. Porque muitas vezes nós achamos que é através da nossa força. Achamos que somos nós, sendo que nós dependemos de Deus até para respirar. Se hoje você tem fôlego de vida, seja grato a Deus. Seja grata a Deus. Porque isso já é motivo de alegria. Já é motivo de nós regozijarmos no Senhor, se alegrar no Senhor, porque é através de Deus. Quem é como Deus? Ananias, Deus é gracioso. Deus
é o meu ajudador. Assim era o significado do nome de Azarias. Deus é o meu ajudador. E certamente Deus é o teu ajudador. Deus é contigo a todo momento. E a primeira coisa que eu aprendo com Daniel, com os teus amigos, aqui neste texto, neste contexto, é que Daniel ele resolveu não se corromper. Esses jovens eles tinham tudo para se corromper, para negar a sua fé, pois já não vivia mais no lugar em que eles estavam habituados a viver. Mas agora eles estavam longe de tudo que possivelmente eles estavam vivendo na sua terra natal. Eles estavam muito longe e eles poderiam negar a sua fé, longe dos seus familiares, longe de pessoas conhecidas, mas apesar de viverem em um ambiente totalmente fora dos padrões de Deus, onde muitos eram politeístas, ou seja, adoravam a diversos deuses. Ali naquele reinado, no reinado da Babilônia, muitos eram politeístas, onde adoravam diversos deuses. Eles não se contaminaram, eles não deixaram se corromper por aquilo que foi apresentado. Imagine se você chega num lugar onde você não é habituado a viver, mas que lhe apresentam aquilo, e aquilo irá fazer você negar a sua fé. Aos olhos deles poderia ser extraordinário, porque era um banquete que estavam sendo apresentado. Eles viviam num palácio real, aonde serviriam o rei. Não eram escravos, certamente trabalhando em campos, mas estavam dentro do palácio real. Eles tinham tudo para negar a sua fé. Tinham tudo para deixar de ser reverentes ao Deus cujo eles sabiam que era o Deus da vida deles. Mas o que chama a atenção, com certeza, foi a lealdade e a convicção que eles tinham de quem era Deus na sua vida, e de que eles deveriam reverenciar somente ao Deus de Israel. Por muito menos, muitas vezes, nós negamos a nossa fé. Por muito menos, muitas vezes nós deixamos de ser gratos, de ser reverente, de verdadeiramente ser fiel a Deus, por muito menos. Mas eles aqui tiveram a lealdade e a convicção, cujo o nome que eles tinham: Deus é o meu ajudador, Deus é o meu juiz, Deus é gracioso. Quem é como Deus? Eles sabiam de tudo isso, de quem era Deus, de quem eles estavam servindo. E eu quero chamar a sua atenção para que este ano você possa fazer a diferença na sua vida, fazer a diferença diante da presença de Deus. Se talvez você caminhou, talvez por um motivo você desanimou na sua fé, talvez você está desanimado neste momento, desanimada neste momento, talvez algo lhe feriu, mas que você possa verdadeiramente olhar para si e dizer: Deus é o meu Deus, Deus é o meu ajudador. Ser fiel a Ele a todo tempo. 2 Timóteo 4, do 9 ao 10, diz que Paulo falando a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Damácia. Mas da mesma forma, nós devemos não amar as coisas deste mundo, não amar mais as coisas deste mundo do que a Deus.
Demas, amando o presente século, me abandonou. Paulo dizendo para Timóteo, porque ele amou o presente século. Ele optou, ele decidiu não seguir nos caminhos, nos padrões de Deus, que nós sabemos que é viver em santidade, é viver algo novo, algo diferente todos os dias, sabendo que aquilo que me afasta, aquilo que me distancia de Deus, eu tenho que abrir mão. Eu tenho que me afastar daquilo que eu sei que perante aos olhos do Senhor é errado. Quer seja a mentira, quer seja o adultério, quer seja a pornografia, quer seja tudo aquilo que eu sei que aos olhos de Deus é errado. Como você está neste dia? Como está a sua vida neste dia? Que você possa verdadeiramente confiar em Deus. A palavra diz que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Confie no Senhor, entregue os teus caminhos no Senhor, entregue as suas lutas, entregue as suas dificuldades, entregue os seus medos, entregue o seu desespero, confia nele e o mais Ele fará. Talvez o que você precisa neste momento é entregar ao Senhor, dizer para Ele: Senhor, eu não consigo mais viver isso que eu estou vivendo. Senhor, eu não aguento mais viver essas condições que eu estou vivendo, e confiar nele, porque o mais Ele fará. Deus já está fazendo na sua vida, mas é necessário que nós verdadeiramente confiamos nele, verdadeiramente descansamos nele. Mateus 11:29 diz que você que está sobrecarregado, cansado, vá até Jesus, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, porque o meu fardo, o meu jugo é leve. O que Jesus está dizendo? Ei, entregue para mim o seu fardo, entregue para mim aquilo que está pesado e descanse em mim, descanse em mim. Ou seja, toda a sua luta, toda a sua dor, todo o seu desespero, toda a sua aflição, entregue ao Senhor Jesus hoje. Entregue nele e descanse nele. Vinde a mim. Talvez você está passando, talvez você findou este último ano cansado, cansada de certas coisas. E o que Jesus está dizendo para você hoje é: vinde a mim, descanse, entregue a sua luta, entregue esse peso, entregue esse fardo, porque é eu que estou no controle de tudo, é eu que estou no controle de todas as coisas. Talvez você esteja orando por algo há anos, há tempo, por um familiar, por um ente querido, por seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, e não somos nós que iremos fazer algo que irá mudar algo, que irá mudar essa situação, mas é o Espírito Santo quem convence, é o Senhor que faz a obra, é o Senhor que muda, é o Senhor que quebra correntes, que quebra cadeias, que quebra tudo aquilo que está difícil em nossas vidas. É o Senhor, através da nossa fé, através daquilo que nós depositamos diante dele. É descansando, é confiando. E assim como Daniel, tomando uma atitude, Daniel, ele decidiu não se corromper. Muitas vezes há pessoas que vivem a sua vida de maneira desenfreada, que vivem satisfazendo as paixões da sua carne, do seu ego, e quando as coisas não vai bem, procura o quê? Procura estar na presença de Deus. Só lembra de Deus quando tudo vai mal,
quando há uma decepção amorosa, quando há uma decepção no trabalho, quando há uma falta, quando há algo que faz essa pessoa refletir e lembrar de que precisa de Deus, lembrar que precisa de Jesus. É somente nesses momentos que algumas pessoas lembram de Deus, mas o que nós devemos aprender é que a todo momento eu e você devemos ser fiel, ser grato, ser reverente a Deus. A todo momento nós precisamos lembrar de que nós devemos ter reverência a Deus, cujo lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou Jesus para que eu e você possamos ter a vida eterna, possamos viver uma vida nova, possamos viver algo novo. Portanto, saiba que Jesus morreu por você, que Deus te ama, que você não está sozinho, você não está sozinha, e que Deus está contigo todos os dias. A segunda coisa que eu aprendo com Daniel é que ele fez a diferença naquele lugar. Daniel, ele foi um jovem, ele foi um homem que fez a diferença. E Deus nos chama para fazer a diferença, não para ser mais um na multidão. E eu quero e que você também possa ser reconhecido como um homem, uma mulher de Deus, um jovem que fez a diferença, que falou de Jesus, que evangelizou, que deu bons testemunhos, que não era só mais uma pessoa qualquer. E eu creio que esses jovens ficaram conhecidos como jovens que fizeram a diferença na Babilônia, que não se prostraram perante o rei, que optaram por não se corromper, mas em fazer a diferença. Talvez outros jovens ali, olhando a vida de Daniel, de Azarias, de Misael, olhando para eles, talvez jovens foram impactados por eles, homens e mulheres foram impactados, porque Daniel ele ficou conhecido como um homem de espírito excelente. E Deus nos chama para que você também possa impactar pessoas, você possa impactar pessoas que estão ao seu redor, você também possa resgatar vidas, almas para Jesus Cristo. Portanto, se você tem um chamado, querido amigo, querida amiga, não deixe de lado aquilo que Deus tem chamado você. Persevere, tenha bom ânimo, tome atitudes que irá fazer você fazer a diferença. Não desiste, não pare no meio do caminho, porque Deus conta com você, Deus conta naquilo que Ele tem te chamado. Eles fizeram a diferença, não adorando outros deuses, mas adorando a Deus, cujo seu nome foi engrandecido naquele lugar. Imagine-se comigo, aqueles jovens eles tinham tudo para abandonar a sua fé, tinham tudo para negar a sua fé, pois viviam ali sobre banquetes, viviam ali sobre a presença do rei, sobre a presença, aqui fala sobre aquilo que o rei Nabucodonosor pediu para que todos se achegassem diante da sua estátua. Chefes, sátrapas, pessoas de alto padrão, de alto escalão, e eles estavam nesse contexto. E muitas vezes por menos
nós deixamos de honrar a Deus. Nós deixamos de glorificar e exaltar a Deus. Faça a diferença. Se Deus tem te chamado, se Deus tem te colocado em lugares, aonde quer que seja, faça a diferença. Se Deus tem te chamado e você está no trabalho, se você está numa faculdade, numa universidade, se você tem o seu próprio negócio, se você é um empresário, uma empresária, se você tem influência, faça a diferença. Dê o seu melhor para Deus. Aonde Deus te colocou, dê o seu melhor, exalte, engrandeça o nome de Deus. Através daquilo que você está fazendo, faça Deus ser reconhecido por você. O que quer que seja, por mais simples que seja, o seu trabalho, faça a diferença. A terceira coisa que eu aprendo aqui com Daniel: tenha atitude e se posicione. Tenha atitude e se posicione. Lá no capítulo 3, diz que, versículo 13, do capítulo 3 do livro de Daniel, fala sobre, versículo 12, versículo de número 12, há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem do ouro que o Senhor levantou. Então o rei Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles foram levados à presença do rei Nabucodonosor. E lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, vocês estão prontos quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, de foles? Prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não adorarem, serão, no mesmo instante, lançados na fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Olha como o rei aqui, ele foi extremamente infeliz na sua palavra. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das mãos do rei. Mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do rosto alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abidnego e jogasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens, amarrados, com seus mantos e túnicas e chapéus, e as suas outras roupas, foram jogados na fornalha do fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha do fogo ardente. Em seguida o rei Nabucodonosor
Muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Servos do Deus Altíssimo, antes de jogá-los na fornalha, quem poderá? Quem é o Deus que irá os livrar dessa fornalha do fogo ardente? E aqui o Nabucodonosor já estava reverenciando aos servos do Deus Altíssimo. Muitas vezes Deus não irá nos livrar da fornalha, mas Deus irá nos livrar dentro da fornalha, dentro das situações, dentro das adversidades em que nós iremos enfrentar, que nós iremos vivenciar. Portanto, tenha atitude, se posicione e saiba quem Deus é na sua vida. Deus nos livrou na fornalha para que todos pudessem ver a glória de Deus na vida daqueles 3 homens. Deus não deixou eles ser livres daquele momento, mas Deus glorificou e exaltou o seu nome através daqueles homens. Talvez hoje você precise tomar uma decisão. Talvez hoje você precise mudar algo na sua vida. Talvez hoje você precise colocar diante de Deus algumas situações, algumas questões que Deus ele pode mudar na sua vida. Talvez há uma situação em que você precisa mudar diante de Deus. Talvez algo que você não está aguentando mais e que somente Deus ele pode mudar a sua história, a sua trajetória. Quais são as áreas da sua vida que você tem cedido? Quais são as áreas da sua vida que você não está conseguindo vencer, que você tem lutado há tanto tempo, mas que não tem vencido, que não tem rompido em fé? E isso tem distanciado você da presença de Deus. Em que área você está sendo impedido de fazer a diferença? Em que situação você não está fazendo a diferença? Fazer a diferença não é somente fazer boas obras, ser notado, mas é vivenciar em santidade, é ser separado de tudo aquilo que me faz pecar e me faz distanciar de Deus. Deus nos chama hoje para fazer a diferença, para glorificar e exaltar o nome dEle através das nossas vidas. Aonde Deus lhe colocou, Deus o chama para fazer a diferença. Na sua casa, com a sua família, com os teus amigos, com os colegas de trabalho. Você precisa fazer a diferença. Faça a diferença como Daniel, como os teus amigos, que não se corromperam por qualquer coisa. E que este ano seja um ano extraordinário na sua vida. Que este ano seja um ano de romper barreiras. Que este ano seja um ano em que você possa ver verdadeiramente as mãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os teus sonhos, sobre os teus objetivos. Que este ano seja um ano de romper. Mas para que isso aconteça, é necessário que você e eu possamos fazer a diferença. Possamos verdadeiramente, assim como eu já disse, entregar ao Senhor
tudo aquilo que nós devemos entregar a Ele. Sonhos, objetivos, metas, angústias, aflições, tristezas, devemos entregar a Ele. Porque é assim que a palavra nos diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará. Não somos nós, mas é Ele que faz. Amém? Que você possa ter sido abençoado por essa palavra. Agradeço a você que ficou até este momento ouvindo esta palavra. Eu gostaria de, neste momento, orar pela sua vida. Onde você esteja, que você possa receber não somente esta palavra ao seu coração, mas receba também esta oração na sua vida. Pai, eu quero apresentar aqui cada um que ouviu esta palavra, ouviu esta mensagem. Senhor, eu não sei como cada um se encontra neste momento, mas talvez é necessário alguns tomar uma decisão hoje. Talvez é necessário alguns romper com aquilo que está distanciando a sua vida diante do Senhor. Algum pecado oculto, algum pecado que tem sido uma luta por tanto tempo, mas que em nome do Senhor Jesus acaba hoje essa luta. Acaba hoje, Senhor, tudo aquilo que está distanciando esta pessoa do Senhor. Pai, a Tua palavra também diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. E eu quero declarar na vida dessa pessoa hoje, Pai, que se ela confessar com seus lábios, se ela se colocar, se posicionar diante do Senhor, Pai, o Senhor é fiel e justo para purificar a vida dessa pessoa, e é um ato declaratório do Senhor que ela é justificada pelo Senhor. É um ato declaratório de que nós somos reconhecidos como justos perante do Senhor, Pai. Senhor, abençoa a sua vida, abençoa a sua casa, a sua família, Pai, e que tudo aquilo que o teu servo, a tua serva está colocando diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Este é um ano de conquistas, este é um ano das bênçãos do Senhor na nossa vida, Pai, e assim também na vida dessa pessoa, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro, declarando toda sorte de bênçãos na vida deste querido amigo, desta querida amiga. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que você possa ser abençoado, abençoada por Deus. E receba isso na sua vida. Aonde você estiver, você irá fazer a diferença. Você irá ser notado, ser notada como uma pessoa que serve a um Deus Altíssimo e que é diferente, que é uma pessoa, assim como Daniel foi chamado, um homem e uma mulher de espírito excelente. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima mensagem de fé.